Olá e bem-vindo. Mais uma edição do Coach Bid. Semanalmente, reservo alguns minutos para conversar com um treinador universitário e informar famílias e estudantes atletas sobre as novidades do beisebol universitário. Hoje, estamos conversando com alguém que eu realmente venho acompanhando há muitos anos, desde o tempo dele em Campbell e depois de volta em Vanderbilt. E agora, na Coastal Carolina, o diretor de operações de beisebol e recrutamento é Tyler Shoemaker. Treinador, muito obrigado por tirar um tempo para conversar comigo hoje. Eu que agradeço pelo convite. Assisto seus vídeos e podcasts faz tempo e estou muito grato de estar aqui. Fico feliz por você ter me mandado mensagem e me convidado. Bem, uma das coisas que realmente me chama a atenção é que, primeiro, eu tive a oportunidade de visitar a Coastal com meus filhos há um tempo atrás, mas vamos começar. Fale um pouco sobre Conway, na Carolina do Sul, e sobre a proximidade com Myrtle Beach. É um campus lindo para qualquer estudante atleta que esteja pensando em cursar a faculdade. Realmente é. E o nosso campo de beisebol fica bem no meio do campus. Ele é conectado à instalação de futebol americano, onde eles acabaram de construir um novo centro de treinamento coberto de futebol americano ali mesmo no nosso campus, o que é ótimo. Isso vai ajudar muito esse programa. Mas além disso, Conway em si é ótima. Eles têm um centro da cidade muito legal. Eles fazem muitas coisas durante os feriados. É uma cidade com clima de interior, mas que também tem o ambiente de uma cidade universitária. E aí, uns 13 quilômetros adiante, você chega ao Oceano Atlântico, sabe, bem na praia. Não é um lugar ruim para morar como universitário, para viver a vida universitária, ter um campus pequeno, onde você conhece as pessoas, vê gente de diferentes origens e ainda pode pegar o carro e ir para a praia também. A Coastal, na verdade, acabou de ter sua maior turma de calouros desde que foi fundada em 1954, o que eu acho impressionante nos dias de hoje, considerando como a Covid afetou universidades e faculdades, especialmente as chamadas universidades pequenas. Isso é importante porque as pessoas ainda querem vir para Conway e para Coastal, então continua crescendo. Uma das dinâmicas interessantes da Coastal Carolina é que o técnico principal, Kevin Schnell, está lá há muitos anos, junto com um dos técnicos mais icônicos do beisebol universitário, Gary Gilmore. E mesmo quando Gilly estava lá, sempre foi difícil para mim dizer programa de médio porte e Coastal na mesma frase. Eu nunca, jamais, pelo menos em relação ao beisebol, considerei isso, mas vamos falar um pouco sobre a Conferência Sun Belt. E agora, depois de uma temporada em que vocês foram a Omaha, o interesse em Coastal está nas alturas quando se trata de beisebol. Fale um pouco sobre a Sun Belt, mas se você parar um minuto para olhar seus jogos fora da conferência, você está jogando um calendário absurdamente difícil, tanto dentro quanto fora da conferência. Certo. A própria Sunbelt é uma liga desafiadora. Você tem alguns times realmente bons. Tivemos dois anfitriões da Sunbelt, nós e Appalachian State, e Troy está sempre batendo na porta para entrar também. E acho que Marshall está fazendo um ótimo trabalho lá em cima para ser um bom programa com o técnico Bale. Ele também está começando a levar esse programa para o próximo nível. Então, o nível de talento só vai continuar crescendo. E eu acho que sabe, Southern Miss lá em Hattiesburg, eles continuam produzindo jogadores de beisebol e conseguem realmente talentos de alto nível do Mississippi. E pelo nosso calendário fora da conferência, estamos em uma região onde jogamos um beisebol realmente bom. Há várias escolas próximas querendo jogar contra a gente durante a semana. E então, no começo da temporada, quando algumas das escolas do Big Ten do Nordeste querem escapar do clima de lá, elas conseguem vir para cá. Todo ano organizamos o torneio beisebol na praia, trazendo dois ou três times. Quando não fazemos, jogamos 3 ou 4 partidas no fim de semana. Isso eleva nosso RPI para o ano. Sabe, uma das coisas que eu sei é que este ano você vai para o Texas, né, e vai jogar em um daqueles torneios de início de fevereiro que eles têm lá. É seguro dizer que, no mundo do beisebol universitário, especialmente, Coastal sempre esteve, pelo menos nos últimos 5 anos, especialmente, bom, vamos voltar para 2016, nos últimos 10 anos. Agora é um programa entre os 25 melhores ano após ano, e agora o seu recrutamento está mais voltado para a costa oeste, meio oeste e costa leste. Quer dizer, praticamente dominou, enquanto antes você talvez estivesse focado nas Carolinas ou naquela região geográfica em geral. Sim, eu acho que
a nossa capacidade de jogar em nível nacional todo ano e na pós-temporada ajudou muito, obviamente, para que Coastal ganhe reconhecimento. Mas, sabe, se você olhar nos últimos 10 anos, só houve 4 times que jogaram na série do Campeonato Nacional várias vezes. São LSU, Vanderbilt, Flórida e Coastal Carolina. Então, quando você pega essas 4 escolas e vê contra quem elas jogam todo ano, ano após ano, e onde elas recrutam, nós estamos ali no topo junto com elas. Felizmente, tive a chance de treinar em 2 desses lugares, Coastal e Vanderbilt. Foi isso que trouxe para a Coastal, a capacidade de recrutar nacionalmente pelas minhas experiências anteriores. Sabe? E uma das dinâmicas, e eu conheço Tyler em relação ao recrutamento há muitos anos. Sabe, você esteve com Justin Hare em Campbell, depois com Tim Corbin em Vanderbilt, agora está com Kevin Schnell em Coastal Carolina. Vamos discutir o recrutamento de atletas do ensino médio. Quero dizer, você é um dos principais avaliadores e recrutadores do beisebol universitário. Então, vamos falar um pouco sobre como você vê o papel do atleta do ensino médio, especialmente em Coastal, evoluindo à medida que avançamos pelo DSA e entramos estritamente naquele teto de 34 jogadores. Quais são suas opiniões sobre o Limit e sobre atletas do ensino médio? Bem, pessoalmente, eu adoro o limite. Eu gosto dele porque acho que ajuda todos os níveis do beisebol, seja divisão 1, programas de médio porte, divisão 2, porque haverá jogadores de beisebol melhores distribuídos entre mais times. Como estudante do ensino médio, acredito que veremos as turmas do nosso nível diminuírem. Sabe, talvez tivéssemos 11, 12, uma dúzia de jogadores já comprometidos em uma turma, a próxima turma pode ter de 6 a 8. Só digo isso porque chega uma hora que é preciso completar as vagas finais com jogadores do portal ou jogadores de junior college. Essa é a realidade do beisebol universitário hoje. Para um atleta do ensino médio, é importante ampliar seus horizontes sobre o que busca. Talvez não seja aquela escola dos sonhos em que você cresceu pensando. Vou me usar como exemplo. Cresci em Indiana. Indiana era onde eu queria estudar. Eu e minha família sempre fomos fãs dos Hoosiers, mas eles não me recrutaram. Naquela época tive uma ótima carreira no Junior College e depois na divisão Southern. Agora, o atleta pode sonhar com uma escola ideal, mas ao ver o elenco, nota que há mais jogadores vindos do portal do que do ensino médio, ou mais jogadores de Junior College do que do ensino médio. Você precisa se olhar no espelho e perguntar: onde vou jogar? Para mim, como um garoto do ensino médio, é preciso ver o que já assinaram, o que buscam assinar e onde você se encaixa nisso. Por isso, eu acredito que, como recrutador universitário, esses números só tendem a diminuir. Ninguém sabe qual é o número ideal ou qual é o melhor número, mas eu acho que você realmente vai ver as turmas diminuírem para aquela faixa de 5 a 8 por turma no nosso nível. Então, falando sobre isso, sabe, eu acho que muita gente tem a perspectiva de que o atleta do ensino médio está sendo, sabe, deixado de lado. Mas, na realidade, se a gente prestar atenção na mensagem e não no tom, e não ouvir portal, nome, imagem e semelhança, Juco, e se enfocar na mensagem, está realmente dizendo ao atleta do ensino médio que ele precisa estar preparado para as dificuldades, a carga de trabalho do nível universitário, sabe, desses programas, independentemente de ser divisão I, divisão Swindo, esportes universitários em geral. Então, fale um pouco sobre qual seria um conselho que você daria, talvez, para um atleta da turma de 2027 ou de 2028 que realmente, sabe, tem um objetivo, eu realmente quero jogar na faculdade. O que eles precisam fazer para garantir que possam participar e fazer parte de um programa? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Acho que o mais importante é a questão física, certo? Acho que se você não gosta da sala de musculação, se não é obcecado por melhorar a cada dia, então você não vai conseguir quando pisar no campus. E isso começa na sala de musculação, e isso começa com seus hábitos alimentares. Isso começa com sua autodisciplina, e na verdade a autodisciplina é uma escolha. E quanto mais vezes você conseguir eliminar a escolha, como um adolescente do ensino médio de tipo, meus amigos estão fazendo isso, mas eu também levanto e vou treinar de manhã. Isso é uma escolha. Apenas elimine essa escolha. Cara, eu tenho aspirações maiores, eu tenho objetivos maiores. Esse é o meu melhor conselho. Autodisciplina, a determinação de ser obcecado pelo que você quer fazer, porque
Sempre pergunto aos recrutados pelo telefone se realmente amam isso, mesmo para adolescentes do ensino médio. Você ama beisebol? Se não amar, Coastal Carolina não é para você, pois é preciso ser obcecado pelo esporte. Você tem que ser obcecado em ser o melhor jogador que puder para ajudar nosso time a vencer. Então, como um garoto do ensino médio, é essa obsessão de querer melhorar. E isso começa na sala de musculação, isso começa sendo capaz de correr, isso começa com a capacidade atlética. No primeiro dia no campus, haverá pessoas maiores, mais rápidas e fortes que você. E tudo bem, mas os caras que conseguem se adaptar a isso mais rápido parecem ter sucesso mais rápido também. A adaptação é a chave. Eu realmente quero que os pais entendam, resumindo bem, quando o treinador Shoemaker diz que aqueles que conseguem se adaptar e não se destacam, eles simplesmente parecem fazer parte. Eles estão cumprindo o papel deles, estão se preparando da forma certa. Esses caras vão ter uma chance real, pelo menos uma oportunidade de entrar em campo. E também quero lembrar você de que, quando assistir ao podcast que fazemos com Jeremy Faults sobre o processo, preste atenção no que ele diz sobre tamanho e força, porque isso realmente importa. Tyler, gostaria que você comentasse algo que raramente pergunto aos técnicos universitários, mas, sabe, conhecendo sua habilidade como avaliador, quando um estudante atleta está em um campus universitário, e vamos supor que ele está no elenco de 34 jogadores e talvez esteja passando por dificuldades por um período prolongado, seja no outono ou até mesmo na primavera. O que a comissão técnica, especialmente em Coastal, faz para garantir que esse jovem não entre em uma espiral e fique se lamentando, mas realmente comece a demonstrar garra, determinação e trabalhe para dar a volta por cima? Acho que o primeiro passo é dizer aos jogadores que estamos do lado deles. Acho que em qualquer nível, em qualquer lugar, saber que a comissão técnica está do seu lado é muito importante. Mas também acho que é realmente analisar os vídeos, mostrar para eles vídeos bons. Se eu pudesse dar um conselho aos jogadores, seria: guardem vídeos de quando jogaram bem, seja rebatendo, pegando ou arremessando. Mantenham esse vídeo no celular, nos favoritos, pois haverá dias difíceis. Haverá dias em que você não vai acertar a zona de strike ou vai balançar e errar tudo sem enxergar a bola. Em outros, ela parecerá uma bola de praia vindo até você. Acho que poder rever esse vídeo e pensar: o que eu fazia aqui? E simplificar isso ao máximo, tipo, qual foi seu primeiro movimento, ou onde você estava olhando, qual era seu estado mental, pode te ajudar a evoluir e superar essa fase ruim. Também defendo anotar tudo. Acho importante que os jogadores mantenham um diário e registrem as coisas. E quando eu estou no meu escritório, quando eles estão passando por dificuldades, a gente pode olhar para aquele diário. Eu não preciso saber tudo o que você escreveu, mas podemos analisar o que você estava sentindo nos dias bons em comparação com os dias ruins. Ah, mas pra gente, sabe, a gente vai mudar a escalação. Ah, do ponto de vista de talvez você esteja rebatendo na segunda posição e talvez agora esteja passando por dificuldades, e a gente vai te colocar na sexta ou sétima posição só para tentar tirar um pouco de produção de você. Ou talvez você veja algo de forma diferente, ou a situação seja diferente. Então, quando a gente faz isso, não é para te fazer perder a autoconfiança, na verdade é para ajudar a fortalecer a confiança em você. Então você diz: agora estou em outro papel, mas aceite e siga em frente. Talvez volte à segunda posição, ou seja, como o Coastal. E a gente conseguiu uma sequência de 26 vitórias seguidas no ano passado, isso é algo inédito. Mantendo os mesmos caras, certo? E você está no banco pensando: não estou jogando, mas é divertido continuar vencendo. Isso é frustrante? Sim, é frustrante, mas eles continuam trabalhando enquanto aguardam, e alguns já foram chamados em Omaha após lesões de outros. Quando você está em uma sequência de 26 vitórias, não muda o pessoal e talvez nem troque de meias, cuecas ou camisetas, podendo usar as mesmas em todas as 26 partidas. Uma das coisas que realmente te diferencia na avaliação é em relação à posição de receptor. Agora, Kevin Schnell é um treinador de receptores de elite e sempre foi reconhecido assim. E você também tem estado presente. Não destacamos o bastante a perspectiva da recepção. Focamos em rebater e na velocidade dos arremessadores, mas também nos receptores. Sempre ouço os caras falando sobre pop time, mas isso representa só 2 ou 3% do que realmente ocorre no trabalho do receptor.
Na verdade, trata-se de receber, comandar os arremessadores, bloquear, manter as bolas à frente e passar confiança aos seus arremessadores. Por exemplo, um arremesso de efeito com contagem 3 e 2 e corredor na terceira base. Fale um pouco sobre o que chama sua atenção nos catchers, além do pop time. Sim, eu acho que quando você está avaliando catchers, você tem que observar algumas coisas logo de cara. Eles são flexíveis, são atléticos. Os dias do catcher grandalhão que só fica lá atrás pegando a bola já se foram, certo? A gente quer caras atléticos que sejam móveis, então acho que você tem que observar isso logo de início. Mas eu sempre digo que os caras que conseguem trazer energia ali atrás sem serem notados são ótimos. Se você sai de um jogo e eu não percebi você como receptor, eu estou indo te assistir, você é um prospecto que é receptor, mas no final do jogo eu penso, cara, eu realmente não percebi ele. Você provavelmente fez seu trabalho ao manter a bola na frente, pegou a bola e talvez eliminou um ou dois caras. Nada foi claramente ruim. Ao avaliar os recebedores, você quer ver como eles recebem. Eles estão tentando coisas diferentes. Eles se encaixam no que você busca como treinador na recepção. Estão usando posturas diferentes. E de novo, eles vão fazer uma visita ao montinho quando está 2-0 e depois que acabaram de ceder uma base por bolas, estão arremessando 6 bolas seguidas. Eles têm a iniciativa de ir até lá e fazer uma visita ao montinho, porque quanto mais você vê e percebe que esses caras não estão entendendo o jogo tão bem, sabe? E eu acho que como treinadores, treinadores de ensino médio, treinadores de equipes de travel ball, treinadores universitários, nós temos que fazer um trabalho melhor de capacitá-los para conhecer o jogo e aumentar o entendimento deles sobre beisebol. Para saber, eu tenho que ir até lá se eles já têm isso e eu estou lá observando eles. Isso é um ponto muito positivo para mim, porque ao entrar em um jogo, preciso saber que você consegue liderar o grupo de arremessadores. O melhor elogio para um receptor é ouvir de um arremessador: quero que ele me receba em todos os jogos. Um treinador universitário me ligou na primavera passada sobre um receptor da região e pediu: Ei, Wall, faz um favor, pode assistir esse cara pegando? Ah, só me dá um retorno depois. E sabe, eu fui lá assistir o jogo inteiro e o garoto, obviamente, tinha fama de ser um bom receptor, ninguém roubava a base contra ele. Mas entre as entradas, quando eu tentava ver um arremesso, sabe, tudo parecia meio solto, meio flutuando, não tinha firmeza. Sabe, ok, acho que ele tem um bom braço, mas eu não consegui ver esse bom braço. Você pode falar um pouco sobre isso como avaliador? Que às vezes, como receptor, seja no ensino médio, em times de viagem ou o que for, se acha que tem um bom braço, talvez queira mostrar isso sabendo que ninguém tentará roubar base ou se o placar não permitir que eles arrisquem muito nas bases. Fale sobre você como treinador. Ei, cara, entre as entradas, pelo menos me mostre algumas vezes o que você tem, sabe, com força ou precisão. Você pode compartilhar um pouco disso e deixar os treinadores, com certeza treinadores e atletas, e saberem? Sim, com certeza. Sou defensor de sempre mostrar isso, pois é assim que deve ser. Se jogar uma partida de 7 entradas, lançará 7 vezes. Consegui ver 7 arremessos seus e vou usar isso nos jogos. Você tem razão. Se for um receptor de elite, dificilmente correrão contra você. Quando estiver lá atrás, é importante soltar o braço entre as entradas, mas sem trapacear. Mantenha-se firme e faça o movimento correto com os pés. Aproveitar essa repetição é muito importante. E você mencionou o pop time, acho que isso é uma ótima observação para todos os treinadores. Se você olhar para Caden Bodine, que foi o melhor receptor do país no Prêmio Buster, eu achei que foi inacreditável o quão bom ele era, ele deixou nosso time muito melhor. Mas se você olhar para os números dele do primeiro ao último ano, só considerando o pop time básico, na verdade isso piorou com o tempo dele na Coastal. Mas algo que nunca deixou ele foi a precisão. Ele sempre estava na zona de marcação toda vez, então não havia tempo perdido para marcar. A força do braço melhorou um pouco, nada de extraordinário. O pop time piorou um pouco, nada demais, mas a precisão era muito importante. Com que frequência você vai a um evento de avaliação? Um jogo em que o receptor tenta lançar a bola a 1,90 e ela acaba no campo central. Quero saber se você consegue sempre entregar 2 segundos exatos na base, ao invés de 1,88 que para no campo central. Tento adivinhar no cronômetro, então acho isso importante. Se você coloca precisão em 1,90, 2 segundos, 2,5, esse cara vai ser eliminado na maioria das vezes.
Então, poder puxar esses dados de volta para a sua pergunta original em um jogo, pegando um arremesso ao vivo, é muito importante como avaliador, porque a maioria dos caras consegue fazer isso, né? Os receptores de elite conseguem fazer isso numa máquina de arremesso, ou um bom receptor consegue fazer isso em uma máquina. Os caras de elite conseguem fazer isso com um arremessador, vindo para a posição e lançando uma bola que pode ir para qualquer lugar, certo? Ela não vem direto na luva toda vez. Ah, e ao contrário disso, eu vou pegar no pé dos arremessadores um pouco aqui também. Se for o quinto ou sétimo arremesso e o receptor estiver abaixado, manda o arremesso para ele. Eu, sabe, estou pronto, tipo, estou solto e jogo a bola para ele, depois tento arremessar para valer. É fundamental que o arremessador se prepare e lance uma bola firme para que o receptor possa treinar. Quero chamar a atenção de todos. Acho que não ouvi o técnico Shoemaker dizer pop time de 1,76 a 1,82. Aí ele- Como receptor por 27 anos, isso sempre me irritou ao assistir aos camps. Mas isso é uma história para uma das coisas que eu adoraria que você compartilhasse, porque eu adoro. Já ouvi sua perspectiva sobre isso e você meio que acabou de mencionar. Existem repetições significativas, ou seja, cada repetição no treino, cada repetição no jogo precisa ter um propósito, porque eu vejo sabe, seja um jogador de infield que faz aquele salto de 4 passos pelo campo, ou você no outfield que pode dar 1 ou 2 passos a mais. Ser capaz de preparar seu corpo para quando nos jogos realmente houver uma responsabilidade. Ou seja, você está em um jogo importante e precisa executar uma jogada. Fale sobre repetições. Eles precisam ter um pouco de iniciativa individual, ou seja, não espere por um treinador, não espere por uma aula, não espere pelo time. Pratique. Comece de algum jeito com vizinho, amigo ou pais, não importa. Faça repetições significativas como infielder e catcher. Fale sobre a importância das repetições significativas e como elas influenciam no seu desenvolvimento até a faculdade. Com certeza, eu acho que toda repetição que você faz, como você disse, precisa ser significativa, precisa ser uma repetição parecida com a de um jogo. E o que eu quero dizer com isso é que os dias de simplesmente sair e pegar uma bola rasteira só pegando várias fungos assim ainda são válidos. Também é preciso haver dias em que você é cronometrado e o tempo até a primeira base fica abaixo de 4,3 segundos. Gosto de eliminar um jogador com precisão, especialmente quem corre pela linha de base. Nossa comissão técnica em Coastal também prefere analisar as jogadas que nossos atletas fazem com mais frequência. Seja uma bola rasteira com efeito para os jogadores de infield, uma linha com efeito lateral ou uma bola alta com top spin para os outfielders. E para um receptor, quando estou treinando esses caras, tudo bem. Quantos arremessos estamos recebendo em comparação com quantos estamos bloqueando e quantos estamos arremessando? E conseguir aproveitar esse tempo de treino para detalhar tudo. Porque, sabe, eu realmente prefiro repetições de qualidade do que quantidade, mas o treino pode ser bagunçado às vezes. Então eu diria para qualquer treinador, qualquer cara que seja pai, seja lá quem for, se você usar os exercícios certos, os caras vão errar no treino, pois ele não precisa ser perfeito. Não deveria ser 100% de acerto toda vez, 100% nas bolas rasteiras. Isso não é verdade se você fizer corretamente e tornar as repetições significativas. Então, para quem posta vídeos de recepção ou defesa no campo interno, eles estão acertando tudo, agarrando todas as bolas. Isso não é real. Acredito que o treino deve ser um pouco bagunçado se você estiver fazendo repetições significativas. Sabe, na velocidade certa do jogo. Eu gosto quando você fala isso, porque quando sabe, um cara como Kevin McMillan da UVA, sempre que tinha pressão arterial ou treino de infield, era assim, você com o cronômetro na mão, 4,3, você tenta passar isso para os atletas mais jovens e eles pensam, poxa, isso não é muito preciso. Sim, especialmente em todos os níveis universitários. O mesmo vale para arremessadores segurando corredores. Vamos falar um pouco sobre o papel que os camps desempenham. Eu já participei de camps na Coastal. Já estive com Kevin Schnell em camps. Eu sei que ele organiza um camp bem organizado e conduz muito bem do ponto de vista de avaliação. Mas muitos pais e estudantes atletas querem saber: vocês recrutam ativamente nos acampamentos ou isso é só para crianças mais novas e não funciona como ferramenta de recrutamento? Fale um pouco sobre o papel que os acampamentos têm na Coastal.
Bem, é enorme. E se você olhar para a nossa lista em Omaha no ano passado, a lista de 27 jogadores, 12 deles já haviam participado antes de um acampamento da Coastal Carolina. Então esse número por si só já é significativo para mostrar o quanto nossos acampamentos são importantes. Mas do nosso ponto de vista, eu costumo dividir isso. Do ponto de vista do recrutamento, se você é um júnior e já passou, digamos, está certo. Antes de 1º de agosto, tentamos realizar esses acampamentos para que possamos dar mais uma olhada em você, conversar com você nos nossos acampamentos e te conhecer melhor. Então, em 1º de agosto, podemos fazer essas ligações e tentar marcar alguma coisa. Se você está no 2º ano, teremos um acampamento no próximo fim de semana ou no próximo verão antes de conversar com você. Isso serve apenas para colocar seu nome na nossa lista de recrutamento e poder fazer uma avaliação, ter uma avaliação inicial sua, para depois irmos ver você jogar. E você sabe, nós falamos sobre isso mais cedo. Estamos recrutando, em todo o país, então você aparece no nosso campus. Isso mostra, primeiro, que você tem interesse na Coastal, e segundo, nós conseguimos uma avaliação inicial sua, e então, terceiro, já podemos avaliar e dizer: esse é o cara, precisamos vê-lo na primavera ou verão e incluí-lo na nossa lista de acompanhamento. Mas também pode ser que a Coastal não seja o lugar para você. E isso acontece às vezes, caras vêm para o nosso acampamento e a Coastal não é o lugar para eles. Mas eles pagaram, fizeram o esforço de vir. Você pelo menos vai nos ouvir, te dar uma avaliação sobre qual achamos que é o passo certo para você. Fazemos um bom trabalho reunindo diferentes níveis. Nosso acampamento inclui Divisão 2, Naia, Jucos e Divisão 3, pois sentimos que qualquer um naquele acampamento pode recrutar alguém do nosso. O que quero dizer é que todos os treinadores estão focados em avaliar e recrutar esses jogadores. Alguém está lá por eles e por nós. Acho importante que os jovens entendam, ao ir a um acampamento da Coastal, que não é só para a Coastal Carolina. A gente espera que sim, esperamos que você seja o jogador certo para nós. Mas na realidade isso não é verdade, e esse não é o mundo real. Por isso buscamos levar várias escolas para lá, permitindo que os jovens sejam vistos por mais pessoas. Sabe, eu posso falar como pai, já fui a esses acampamentos da Coastal em Conway, Carolina do Sul. Uma coisa sobre o acampamento da Coastal é que você recebe uma avaliação bem detalhada, obviamente agora. Naquela época, Gary Gilmore, técnico de arremessadores, estava com o Gilly. Agora você receberá isso do técnico Shoemaker ou Kevin, não só para os receptores, mas também para jogadores de campo interno, arremessadores, etc. Última pergunta. Só para complementar, interrompendo você, é se a gente compara seus números com o elenco de Coastal, então todos os nossos caras correm 60 jardas. Nossos caras têm a força do braço testada, fazemos uma avaliação em estilo profissional com eles, exatamente como fazemos com um participante de acampamento. Calculamos a média dos receptores, 60, da força do braço, e dos jogadores de campo interno, 60, incluindo interbases e primeira base. Então, seja qual for sua posição principal, nós enviamos isso para você. Ei, a média do nosso receptor no 60 é 6,9, ou seja lá o que for, certo? Eu não sei exatamente. De cabeça, e você faz um 7,5. Bem, agora você precisa olhar e pensar: esses são números reais. Por isso gostamos de fazer comparações. Não é só para você não pensar: não sou bom o suficiente para jogar lá, mas para te dar um objetivo. É importante ter números concretos para analisar. Agora o Trackman mostra os números. Se você estiver no campo para ver sua força ao rebater, por exemplo, pode comparar com os números dos nossos jogadores. Só para te dar uma referência de onde você está como jogador e o que estamos procurando mais ou menos. Eu ia falar isso, mas alguns técnicos não gostam de admitir. Mas isso é atraente como pai, pois lembro que quando meu filho estava no 1º e 2º ano, voltamos lá 2 vezes. Você meio que mede o progresso, então você não quer olhar para isso e dizer: ok, meu filho está a anos-luz de distância, seja velocidade como arremessador ou velocidade de saída como jogador de campo interno, você quer medir a progressão. Então, conforme seu estudante atleta vai ficando mais velho, você pode perceber: ok, eles estão acompanhando, sabe? Eles estão no caminho, eles estão na trajetória para alcançar esses objetivos. Se não estiverem, o que devem fazer para alcançar esses níveis? E eu realmente acredito que isso é tremendamente benéfico para os estudantes atletas, enquanto eles passam por esse processo do ponto de vista dos acampamentos universitários.
Última pergunta, Tyler. E eu quero lembrar aos pais que todos os técnicos, todos os acampamentos estão localizados no aplicativo Baseball Blue Book. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a programação da Coastal Carolina, você pode encontrar isso no Blue Book. Se quiser saber sobre um acampamento que vai acontecer, encontre isso no Blue Book. Mas, Tyler, como você prefere que um possível estudante atleta entre em contato com você ou como a equipe prefere? É por e-mail? É isso? Basta ir ao acampamento e chamar sua atenção? Como prefere ser abordado por um possível estudante atleta? Certo? Eu acho que algo muito importante é o e-mail e acho que precisa ser rápido, um e-mail direto. Olá, meu nome é fulano. Eu sou da turma de 2028, sou da turma de 2027. Minha posição é essa. Aqui está um vídeo rápido meu. Acho que isso é o principal. Se apresente agora. Se decidir vir ao nosso camp e já estiver inscrito, recomendo enviar um e-mail. Tenho interesse na Coastal, participarei do camp e sou shortstop. Inclua algumas informações sobre você neste e-mail. Todos os nossos e-mails estão online. Existe o e-mail geral, baseball@costaledo, que todos nós verificamos, mas nossos e-mails pessoais também estão lá, nos nossos perfis. É muito importante divulgar isso. Outra coisa que eu diria para os garotos, e todo mundo usa o Twitter X, seja lá como você queira chamar agora, acho que algo que os garotos deveriam colocar lá é um contato ou deixar as mensagens diretas abertas. Porque às vezes eu quero entrar em contato com um garoto e talvez eu não queira, não acho o e-mail pessoal, talvez seja o dos pais na página deles ou algo assim. Quero o seu e-mail pessoal para enviar uma mensagem ou posso contatar direto pelo seu Twitter na página do X. Então deixe as mensagens diretas abertas, eu posso clicar em mensagem e ela vai direto para você do meu Twitter pessoal. E assim a gente pode abrir essa linha de comunicação ali mesmo. Posso pegar seu número ou e-mail, o que for preciso. O próximo passo é esse, então deixe mensagens diretas abertas ou coloque seu e-mail na bio. Eu acho que isso é um ótimo recurso para a gente poder usar, porque a gente vai procurar seu nome. Vamos ser sinceros, a gente faz isso. Quando eu recebo um nome, eu vou procurar online, seja nos perfis do PG, do PBR ou do Twitter. Tipo, eu vou encontrar alguma informação sobre você, vou dar uma pesquisada, e se eu tiver essa informação de contato ali, eu posso estar a 2 cliques de distância. Eu preciso fazer mais uma pergunta, porque me perguntam isso o tempo todo. Quando um treinador universitário segue no X, antigamente conhecido como Twitter, um estudante atleta, você pode explicar um pouco para essas pessoas por que você segue estudantes atletas e o quê? Como você monitora eles ao longo do ano? Você só observa o que eles postam? Muitos pais acham, fulano me seguiu da Coastal Carolina, estão me recrutando. Pode explicar como as redes sociais influenciam atletas universitários? Bom, eu acho que é muito importante porque eu realmente gosto quando os jovens postam vídeos nas redes sociais. Assim, posso simplesmente rolar meu feed e ver o que eles publicaram. Normalmente, é por isso que eu te sigo para acompanhar esse progresso ao longo do tempo, até que possamos te ver pessoalmente. Eu acho isso muito importante e talvez seja um erro meu pensar assim. E talvez eu esteja saindo um pouco do roteiro aqui para alguns treinadores, mas se você é um jogador de quem eu gosto, quando você posta seu próprio vídeo e mantém esse vídeo lá, eu não preciso que você dê retweet em vídeo de todo amigo seu também. Estou tentando rolar e achar seu vídeo. Vejo outros 3 garotos no caminho, o que é ótimo porque conheço mais nomes, mas quero mesmo encontrar seu vídeo. Quero ver o vídeo ou fixe-o no topo do seu Twitter só para eu poder. Tá, 2 cliques, porque as redes sociais são parte essencial do recrutamento, isso não vai acabar, todos gostam e facilita. Assim posso acompanhar seu progresso com o tempo. Bem, eu quero agradecer. O treinador Shoemaker é um dos mais. Ele é um dos treinadores mais promissores da nova geração, e digo isso porque tenho 63 anos. Ele é um dos treinadores mais jovens do beisebol universitário e eu incentivo. Se você é pai, mãe ou estudante atleta, ouviu informações valiosas, siga a Coastal Carolina e aproveite a oportunidade. Eles virão ao Texas e jogarão pelo país este ano. Reserve um tempo e assista ao jogo deles. Excelente comissão técnica e time muito talentoso. Tyler, obrigado por conversar comigo hoje e boas festas para você também. Obrigado, igualmente. Se tiverem mais perguntas, me mandem mensagem direta ou e-mail que responderei. Esse é meio que o nosso período mais tranquilo com a chegada das festas, mas eu tento responder a todos os e-mails que recebo.
Convivi com ótimos treinadores que sempre me ensinaram a responder todos que entram em contato. Justin Hare, Tim Corbin e Kevin Schnall, por exemplo, sempre respondem e-mails e mensagens e sigo esse exemplo. Então, se você tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato e eu vou responder. E quero avisar a todos que todas as informações do treinador Shoemakers, o e-mail dele, as redes sociais, tudo isso vai estar na descrição. O podcast, assim como qualquer vídeo no YouTube ou em outras redes sociais, vou garantir que todas essas informações estejam disponíveis. Como você ouviu, ele gosta de receber mensagens, então reserve um tempo para enviar o vídeo. Obrigado novamente, Tyler. Obrigado, agradeço mesmo. Eletrólitos são importantes para atletas, mas é preciso escolher os corretos. Se você olhar para os açúcares, 34 gramas, os corantes, todas as coisas que não fazem bem para você nesse produto, esse é um produto popular. Se você olhar aqui para os eletrólitos feitos pela Corvive, eles têm a quantidade certa de magnésio, sódio, potássio, zinco, sal kosher. Tem vitamina C para ajudar o sistema imunológico? Estou te dizendo, se você quer continuar em campo, quer ter o melhor desempenho, quer se recuperar bem, este é o produto que você precisa escolher para abastecer seu corpo como atleta.